Ok? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Cristina, conselheira, né, do Conselho Estadual de Saúde. Hoje estamos apresentando essa live, é a primeira live de formação ativa do Conselho, mas da Comissão Permanente de Educação. Essa é uma das primeiras lives, na verdade, iniciativa nossa, mas, na verdade, vamos ter outras e outras lives. Era para iniciar a formação presencial, mas não foi possível com a questão da pandemia, então a gente está iniciando agora a nossa primeira live de formação, com o papel do conselho, né, dos conselheiros. Então, a gente hoje estamos apresentando essa live e é um prazer estar com todos vocês nesse sentido. O papel do Conselho Estadual de Saúde na expectativa e desafio como conselheira estadual de saúde, né? E aí, na verdade, estamos com a nossa técnica, né? A nossa técnica, Fátima Carnaúba, assistente social, sanitarista, servidora pública, né? Estadual desde 1988, e atual secretária executiva do SES. Uma pessoa, na verdade, muito capacitada, importante no nosso convívio, né? Como técnica, uma pessoa, nós temos várias técnicas também, com vários conhecimentos, mas Fátima, na verdade, em um momento, foi escolhida para estar conosco, dando essa formação, né? Essa iniciativa nossa, então, foi escolhida, na verdade, Fátima. Também estamos com o Wilton da Silva, o ex-presidente do Conselho, né? E também ele representante do usuário, mas com muita formação para nos ajudar. E também, né, ele foi o primeiro conselheiro, né, estadual de saúde de questão do usuário, né? Então, a gente está, o presidente, ele representa a Associação dos Renais Crônicos, digamos assim, é uma pessoa que pode sempre nos ajudar nessa nossa caminhada, uma experiência espetacular, gente. Ninguém, na verdade, a gente, se perder essa live, a gente vai ficar muito ressentida em relação ao que ele pode nos contribuir. Não só ele, mas também temos aqui o Amisson Maia, né, também é conselheiro, né, estadual. Então, ele também vai falar um pouco dessa expectativa, na verdade, o que é estar no conselho, né? Esse desafio também como conselheiro. E temos Marilda Pereira, conselheira estadual também, que há um ano está no segmento de gestão, representando o Ministério da Saúde em Alagoas, é relatora da Comissão Educadora da Educação Permanente, hoje será mediadora da nossa web. Então, estamos nessa iniciativa, eu gostaria muito, na verdade, parabenizar todos presentes e todas essas pessoas que estão na nossa live, na verdade, como nesse debate nosso. Então, naquele momento, eu agradeço, é um momento ímpar, na verdade, em relação a essa live que nós estamos fazendo, então, todos os conselheiros que estão presentes, eu agradeço, e também esse público presente também, que está também nos ouvindo. Muito obrigada. Fátima, com a palavra. Boa tarde a todos e todas, é um prazer, né, estar participando. Eu agradeço especialmente à Comissão de Educação Permanente do Conselho Estadual de Saúde, que após esse retorno, né, nos convidou, né, e teve essa iniciativa de começarmos falando do papel do Conselho, né, especificamente do Conselho Estadual de Saúde, e convidando um conselheiro com mais experiência, com mais caminho percorrido, né, que é o Wilton Silva, e o Harrison David, que é um conselheiro recém-chegado, tem 1 ano e pouco, né, Harrison, assim como a Marilda também, que também vai falar dos desafios e da experiência que ele teve durante esse período e os desafios que nós temos para frente. Então, nós vamos iniciar a nossa apresentação,
falando um pouco do papel do Conselho de Saúde como um todo, tá? E aí os meninos, eles vão colocar as suas experiências enquanto conselheiros estaduais de saúde. Só um momento, gente. A tecnologia, ela é boa, mas nem sempre ajuda. Dando para visualizar, pessoal? Dando para visualizar? Já tá visualizando aí? Eu já coloquei. Já visualizou? Já tá dando para visualizar, Christian? Não apareceu? Ah, tá. Certo. Ok. Tá aparecendo? Já apareceu a tela, Christian? Pronto, ok. Como é? A segunda, é. Ok. Aqui. Então, vamos lá iniciar, né, gente? A gente vai falar sobre o papel, né, do Conselho Estadual de Saúde, onde nós vamos colocar como é que surgiu os conselhos de saúde. Né? Nós temos os conselhos não só a nível estadual, mas nós temos conselhos a níveis municipais e o Conselho Nacional de Saúde, e ele surgiu fruto da participação da população, né, na 8ª Conferência de Saúde, onde a participação popular ela é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde. E o nosso SUS, né, ele foi implantado, e em 1990 foram criados os conselhos de saúde para justamente fazer trazer para nós a participação da população nas políticas públicas, em especial na política de saúde do país, né, do estado e dos municípios. Então, os conselhos de saúde, o Conselho de Saúde é uma das instâncias de controle social prevista na Lei 8.142 de 1990, lembrando assim que a questão da participação popular foi um dos vetos do presidente da República na época, quando foi lançada a 8.080, né? E aí, no que falava em participação popular, isso foi vetado. E, mais uma vez, a população se reuniu e reivindicou o seu direito em participar das políticas de saúde, e aprovado em dezembro de 1990 a Lei 8.142. E lá no seu parágrafo 2º, ela fala aqui: o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde nas instâncias correspondentes, né, quer seja estadual, municipal ou federal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do Poder Executivo. Então, vamos por parte explicar o que é que essa frase, né, significa para nós. Ao dizer que o Conselho tem caráter permanente, a lei está afirmando que a instância deve sempre existir, independente da vontade do gestor. Ou seja, em outras palavras, o Conselho ele não pode ser extinto por nenhuma autoridade local, né? Porque ele é criado por lei. E isso garante a autonomia e poder dos conselhos de saúde. Tá? Então,
O caráter permanente, que significa que nenhum prefeito, nenhum governador ou presidente da República pode acabar com o Conselho de Saúde. Tá? Ao atribuir o caráter deliberativo, a lei reconhece o poder que os conselhos têm de deliberar, de decidir sobre assuntos de saúde do seu município, do estado ou da União. Isso quer dizer que o conselho ele tem o poder de dizer sim ou não, de aprovar ou desaprovar contas ou as ações da política de saúde. E as decisões devem ser seguidas e respeitadas, né, pelo gestor correspondente. Essa decisão, elas devem se dar através de resoluções ou recomendações e deverão ser homologadas pelo gestor local. Então, no caso do Conselho Estadual de Saúde, ao deliberar, essas deliberações elas são transformadas em resoluções ou recomendações e elas são homologadas pelo secretário de Estado da Saúde e publicada no Diário Oficial. Assim como também a do Conselho Nacional é o ministro quem assina, né? E nos municípios quem assina geralmente são os secretários de saúde. Não tem diário oficial, os municípios não têm diário oficial, né, a maioria, mas a gente recomenda que as resoluções, elas sejam colocadas nos locais públicos, para que a população saiba, a população conheça o que o Conselho Municipal de Saúde está fazendo, né? Então, é interessante que coloque nas unidades de saúde, nos quadros, né, das unidades de saúde, na prefeitura, nas secretarias, para que a população conheça, porque o que a gente vê, muitas vezes, o desconhecimento da população sobre qual é o papel realmente dos conselhos de saúde. E muitas vezes não querem nem participar, né? É uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas que queiram realmente participar dos conselhos. Quando ele fala que é um órgão colegiado, é porque o conselho ele é composto por diferentes segmentos da sociedade, né? Então, ele é composto por trabalhadores de saúde, é composto por usuários apesar de que todos nós somos usuários do SUS, mas são os usuários que dependem exclusivamente, né, do SUS, pelos prestadores de serviço, né, de hospitais e unidades de saúde, e pelo governo, pelo gestor, tá? Deixa eu passar aqui, porque a gente às vezes complica. Então, como vocês estão vendo, o Conselho de Saúde não é um espaço de representantes, de representação de interesses pessoais, ou de família, ou de parentes do conselheiro, mas é um espaço de representação das diferentes entidades da sociedade que lutam e defendem os direitos humanos. Então, o conselheiro, quer seja municipal, estadual ou federal, ele não se autorrepresenta, ele está representando uma entidade, quer seja de usuário, de trabalhador, de prestador, de governo, né? E ele tem que estar defendendo, principalmente, o Sistema Único de Saúde, né? O fortalecimento do Sistema Único de Saúde e, consequentemente, os usuários, para que eles tenham uma maior acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, melhorar a sua saúde. Então, o que é que faz um conselheiro? Muitas vezes as pessoas elas não querem assumir os conselhos de saúde pelo desconhecimento do que é o conselho e de qual é o papel dele, né? Então, primeiro, o conselheiro, ele representa o seu segmento e vai manifestar as ideias e a demanda da sua entidade ou instituição que ele representa, além de articular os interesses do conjunto dos usuários. Então, assim, o conselheiro, por exemplo, o conselheiro Wilton, representa os renais crônicos. Eu costumo dizer que quando eu olho para ele, eu vejo os renais crônicos, a representação dos renais crônicos, porque sempre na fala ele coloca a questão
dos usuários, ele discute a questão dos usuários como um todo, não só os usuários que precisam, né, da hemodiálise, mas dos usuários como um todo, do sofrimento que os usuários, principalmente os de baixa renda, têm para acessar o Sistema Único de Saúde. Ao discutir, né, o conselheiro, ao discutir nas reuniões dos conselhos de saúde, ele leva a opinião de uma parcela significativa da sociedade. Ele não age em nome dos seus interesses pessoais, mas da parte que ele representa e do conjunto dos usuários do SUS. Então, assim, o que o conselheiro tem que colocar em mente é que ele não está se representando, ele não tem que estar discutindo alguma questão pessoal dele, ele tem que estar discutindo uma questão do conjunto dos usuários do SUS, né? Até porque ele representa a sociedade. Como representante, ele vai fazer um elo entre o conselho e sua coletividade, né? Então, ele tem que estar trazendo as demandas da sua representação para o Conselho de Saúde, como também ele tem que estar levando o que o Conselho está definindo para as suas representações. Então, é importante que, se eu faço parte de um sindicato, de uma associação de bairro, eu tenho também que estar ouvindo essas pessoas, quais são as suas dificuldades, o que é que ele quer, quais são as demandas que ele quer que sejam discutidas no Conselho de Saúde, né, para levar como pauta, e também pegar essas resoluções e levar para que eles tenham conhecimento das resoluções, né, que foram deliberadas pelo Conselho. Além dos conselheiros, nós temos também uma mesa diretora, uma mesa que coordena, a mesa coordenadora dos trabalhos. Então, geralmente é o presidente, o vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, tem alguns também que têm tesoureiros, né? Tesoureiros não, Só que a gente, lá no Conselho Estadual de Saúde, a gente só tem os 4, a presença dos 4. É o presidente, que é o Francisco Lima, o vice-presidente, que é o Emanuel Eduardo, né? O Francisco Lima representa trabalhador, o Emanuel Eduardo representa usuário, o Cícero Sampaio, que representa também usuário, é o primeiro secretário, e o segundo secretário é o doutor Paulo Teixeira, que representa a gestão. Então, a mesa coordenadora, ela deve ser paritária, como também as comissões, elas têm que ser paritárias, o que quer dizer paridade, né? Paritária. 50% tem que ser constituído por usuários, e os outros 50% por trabalhador e gestor prestador. Então, vocês vejam que na composição dos conselhos de saúde, 50% são compostos por usuários. Então, isso fortalece mais, né, o papel do usuário do SUS nas discussões das políticas públicas. Então, a mesa coordenadora e as comissões, elas devem ser constituídas e, respeitando-se a paridade, devem ser votadas pelo pleno, né? A mesa coordenadora, ela tem que ser votada. O pleno do conselho, ou seja, os demais conselheiros, é que vão votar nos seus representantes. E as comissões também, elas têm um coordenador e tem um relator, cada comissão. No Conselho Estadual de Saúde, nós temos 6 comissões, 5 comissões que são compostas exclusivamente por conselheiros, né, que é a Comissão de Ação à Saúde e Recursos Humanos, a Comissão de Orçamento e Programação, a Comissão de Educação Permanente, que é essa que a Marilde e a Cristina participam, né, que é essa que trabalha com a questão, principalmente, da capacitação de conselheiros, a Comissão de Comunicação e a Comissão de Legislação e Normas, que trabalha mais com essa parte das leis, né, e do regimento. Então, essas comissões, e além dessa comissão, nós temos a CIST, que está se reestruturando também agora, que ela é composta por representantes dos trabalhadores, né, para discutir a saúde do trabalhador. As comissões e grupos de trabalho, elas têm a finalidade exclusiva de assessorar o plenário do Conselho,
fornecendo subsídios de discussão para deliberar sobre a formulação de estratégias e controle na execução de políticas de saúde. Então, a comissão, ela não tem o poder deliberativo, né? Quem delibera é o pleno. A comissão, ela apenas vai assessorar o pleno para que as discussões fluam de uma forma melhor, mais compreensível. Então, o que é que as comissões elas fazem? Elas chegam a uma determinada matéria, por exemplo, relatório de gestão, né? Relatório de gestão chega no Conselho Estadual de Saúde e vai para a Comissão de Orçamento e Programação. A Comissão de Orçamento e Programação analisa toda a documentação, se for necessário, chama o pessoal que foi responsável, né, chama a área responsável para tirar as dúvidas, e aí elabora um parecer e vai para o pleno do Conselho Estadual de Saúde para que o Conselho possa deliberar se acata ou não o parecer daquela comissão, tá? Então, ele dá subsídios, é importante que todos os conselhos tenham essas comissões para poder agilizar o processo e ficar mais fácil a compreensão dos demais conselheiros. O conselho, ele tem autonomia para estabelecer, por meio do seu regimento interno, as regras de funcionamento. Então, além da lei que cria os conselhos de saúde, existe também o regimento interno, que vai falar como é que o conselho tem que funcionar. Então, alguns pontos são fundamentais e devem estar no regimento. Então, tem que estabelecer reuniões ordinárias mensais, com calendário, horário e locais definidos. Então, é importante que no início do ano, cada conselho, ele faça um calendário das reuniões e o horário sempre das reuniões, o local. Quando se tem um local já definido, é ótimo. A gente, no Conselho Estadual de Saúde, está sofrendo com isso, porque a gente não tem local definido, a gente fica pedindo a um e a outro para fazer a reunião, porque nós temos 80 conselheiros, né, 40 titulares, 40 suplentes, então uma média de 50 pessoas participam, 40 a 50 pessoas, e a gente não tem um local que possa estar realizando. Agora mesmo, nessa questão da pandemia, todos os locais, nenhum local a gente conseguiu, né, porque eles não estão disponibilizando, e aí a gente está fazendo nossas reuniões online, uma parte mista, uma parte presencial, agora mais a mesa diretora e os técnicos e os convidados, e os demais participam online. Então, é importante que se estabeleça esse calendário. O Conselho Estadual de Saúde, ele se reúne sempre às primeiras quartas-feiras de cada mês, às 14h, e aí a gente está também divulgando pelo YouTube, né, está passando a reunião pelo YouTube como uma forma também da população participar, né? Então, os conselhos municipais, eles também têm que estar fazendo isso para divulgar, porque as reuniões do conselho, elas não são abertas apenas para os conselheiros, mas qualquer pessoa que possa participar, que queira participar, será bem-vindo. O conselho, ele pode, no caso, também secretariar, aliás, desculpa, gente, tem que secretariar todas as reuniões para que as decisões fiquem registradas em ata. Então, todas as reuniões, elas têm que ser transformadas em atas e que devem ser assinadas, né, pelo conselheiro, numa reunião posterior, né, e encaminhada para a leitura antes mesmo da reunião ser realizada. A questão de estabelecer comissões internas para facilitar o trabalho, como eu já coloquei para vocês, né, em relação à questão das comissões. É preferível, porém, que a pauta seja definida pela plenária da reunião anterior, para que todos os conselheiros estejam preparados para debatê-las e todas as informações sobre os temas do encontro devem chegar em mão dos conselheiros no mínimo 8 dias antes do debate. Então, o que é que isso quer dizer? A gente não tem que estar esperando que a pauta venha da gestão, né? A gente tem que se antecipar e discutir as questões que estão acontecendo, né? As dificuldades que estão sendo postas. E aí,
é importante que os conselheiros, na própria reunião, possa estar já pautando, solicitando ponto de pauta. No Conselho Estadual, nós costumamos utilizar o requerimento, né? Tanto na reunião eles podem colocar, como também o conselheiro ou a entidade, ela pode solicitar uma pauta e encaminha para o Conselho Estadual de Saúde para que a gente organize. Então, a mesa diretora, quando assumiu agora em agosto, reuniu-se com os membros da comissão, os senadores e relatores de todas as 5 comissões, em dezembro, né, com todas as pautas. Tanto que a semana que vem, a pauta da reunião extraordinária será a prestação de contas sobre a pandemia. Né, eu acho que vocês devem ter conhecimento, o Conselho Estadual de Saúde passou de fevereiro até julho sem mesa diretora, sem nos reunirmos, né, para realizarmos nossas reuniões, e aí teve uma perda muito grande, né, quem sofreu mais foi a sociedade, sem o Conselho estar atuando, principalmente nesse período de pandemia, e nós vamos ter essa reunião com o secretário de Estado da Saúde e os superintendentes para estar repassando a prestação de contas, tanto das ações, como também dos recursos recebidos e os recursos gastos. Os assuntos emergenciais, eles podem entrar também na pauta, desde que seja acordado pela plenária, ou, se necessário, será convocada uma reunião extraordinária, desde que os conselheiros sejam avisados com antecedência. Então, assim, às vezes acontece de, numa reunião, chegar uma pauta urgente para se discutir. Então, se for quando essa pauta chega, tem que primeiro consultar os conselheiros, se eles concordam que entre na pauta daquele dia. Se não, se agenda uma reunião extraordinária, né, no mínimo lá no Conselho Estadual, para a gente agendar uma reunião, no mínimo tem que ser 10 dias antes. E aí a gente manda todo o material para o conselheiro ter a ciência, né, antes mesmo da realização da reunião. Então, é necessário que se entenda que o papel do conselheiro ele é político e não somente técnico, né? Então, nesse sentido, é importante que a pauta das reuniões do conselho não fiquem atreladas somente à burocratização, mas que ela seja um espaço de discussão e definição da política de saúde. Então, a gente não pode estar aguardando que a pauta já venha pronta. A gente é quem tem que estar lá buscando discutir aquelas questões que são mais urgentes e que estão prejudicando a saúde da nossa população. Então, o conselheiro, para que eu possa ser conselheiro, um bom conselheiro, um conselheiro atuante, o que é que eu tenho que conhecer? Primeira coisa, você tem que conhecer a lei que criou o seu Conselho de Saúde, né? Você tem que saber quais são as atribuições. Lá a lei, ela diz o que é que compete ao Conselho de Saúde, né? Como é que qual é o papel do conselheiro de saúde para poder você atuar. É importante também que você conheça a lei número 8.080, que a gente chama a lei 8080, que ela regulamenta o SUS. Então, se você vai trabalhar na área da saúde, no mínimo você tem que conhecer o que é o Sistema Único de Saúde, como é que ele se organiza, né? Como é que ele está sendo posto, o que é a atenção básica, o que é a média complexidade, para poder você deliberar algumas questões que venham a ser discutidas nas reuniões. Uma outra questão que vocês têm que conhecer é a Lei 8.142, que foi ela de 28 de 12 de 1990, e ela dispõe sobre a participação da comunidade. Essa lei, ela fala, aquela primeira parte que eu li para vocês, que diz o que é o Conselho de Saúde, ela está posta na Lei 8.142, né? Ela fala como é que tem que ser essa participação, que a participação da população, ela vai se dar no SUS através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde que serão realizadas a cada 4 anos, e a gente realizou a nossa o ano passado, né?
Uma outra questão que ele tem que conhecer é a Resolução 453, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Essa resolução, ela aprova as diretrizes para criar, reformular, estruturar o funcionamento dos conselhos de saúde. Então, lá na Resolução 453, ela coloca como é que os conselhos de saúde têm que funcionar. Ela coloca, quando os conselhos não estão funcionando, o Conselho Estadual de Saúde ele tem que estar estimulando, né, tem que estar lá para que seja realizada a plenária, porque não pode, os conselhos eles são de caráter permanente, então eles não podem estar sem funcionar. O que acontece é que, muitas vezes, os conselhos municipais de saúde, eles não observam o tempo de mandato, né? E aí acaba o mandato e eles não se reúnem. O mandato, geralmente, são 2 anos. A maioria dos conselhos municipais de saúde, como o Conselho Estadual também, ele tem 2 anos, né? E aí, a cada 2 anos, tem que fazer novas eleições. O nosso Conselho Estadual de Saúde, ele vence agora, o mandato vai até fevereiro a março, agora de 2021, e agora, a partir de novembro, a gente já vai iniciar todo o processo eleitoral. Uma outra lei que é muito importante que os conselheiros tenham conhecimento é a Lei Complementar 141, de 2012, 13 de janeiro de 2012. Ele regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, e dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos entes federados, né, o município e o estado. Ele diz lá que o município ele tem que investir no mínimo 15%, o estado 12%, e a União é que até agora a gente ainda está nessa luta para que eles estabeleçam um percentual definido, né? E ele estabelece também os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. É essa lei que fala sobre a questão da realização de audiências públicas para prestação de contas quadrimestrais. Então, vocês, conselheiros, têm que solicitar, se isso nunca foi feito, mas deveria ter sido feito desde 2013 e 2012, a audiências públicas, né? Geralmente são nas câmaras de vereadores aqui, a estadual na Assembleia Legislativa, onde o gestor municipal, o gestor estadual, no caso do Conselho Estadual de Saúde, ele faz uma prestação de contas quadrimestral. O Conselho Estadual até já solicitou para que fosse feita a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2019 e o 1º quadrimestre de 2020, e que isso não foi realizado. Geralmente é realizado no 1º quadrimestre do ano, mas não foi realizado em virtude da pandemia, e aí a gente ainda está na fase que não pode aglomerações, né, mas até assim que isso for possível, vai ser realizado na Assembleia Legislativa. Uma outra questão que é super importante que os conselheiros conheçam são os instrumentos de planejamento. Ou seja, é o plano de saúde, né? Nos municípios é o plano municipal de saúde, que é realizado que é para 4 anos, a programação anual, que ela é realizada ela é no início do ano, né, e tem que ser acompanhada, e o relatório de gestão, entre outros documentos, né, que são importantes para o conhecimento de vocês. Uma outra questão também, o conselheiro ele tem que conhecer como é que está organizado o serviço de saúde no seu município, e também a nível de estado. As pessoas têm que conhecer o que é que eu tenho no município, né? Eu tenho postos de saúde. Então, os postos de saúde, eles realizam que tipo de ação? Eles realizam ações de atenção básica. O que é média complexidade? Quando eu precisar de uma mamografia, de um exame laboratorial, para onde é que eu vou? Né? No meu município tem laboratório? Né? No meu município não tem. Então, qual é a minha referência? Para a mulher parir, no meu município não tem maternidade, não tem hospital. Mas aí, quando a mulher for parir, ela vai para onde?
né? Então, ela tem que conhecer como é que está organizada a nível de Estado, através das regiões de saúde, né? Se precisar de uma tomografia computadorizada, para onde é que vão me encaminhar, né? O que é região de saúde, o que é macro-região de saúde, tudo isso a gente tem que tomar conhecimento, né? O conselheiro tem que tomar conhecimento. Fátima. Oi? Já estou finalizando. Estou finalizando já. Além de propor, discutir e definir questões, é fundamental que o conselheiro acompanhe a execução das decisões da política de saúde para que haja fiscalização e controle por parte da sociedade. Então, o papel do conselho, ele é também de fiscalizador, né? O conselho ele também tem que fiscalizar essas questões, como agora mesmo a gente está solicitando que seja prestado contas dos recursos que foram investidos na pandemia. Então, esse é um papel principal também do conselho, né? Para isso, ele também tem que estar, algumas denúncias que são colocadas na mídia ou alguma pessoa possa fazer, também está indo às unidades de saúde para verificar a veracidade do fato. E, para finalizar, nós desejamos, né, que tenhamos conselheiros e conselheiros de saúde capacitados, comprometidos, mobilizados, para juntos lutarmos pelo fortalecimento do SUS como a maior e mais inclusiva política pública de saúde. Eu tenho a honra de falar para vocês que eu acredito no SUS, eu amo o SUS. Eu entrei justamente na saúde em 1988, o ano que houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu fui trabalhar em Palmeira dos Índios em agosto, e em setembro eu já participei da Conferência Estadual de Saúde, né? Então, assim, eu ajudei, eu posso dizer com muita satisfação que eu ajudei vários municípios a serem municipalizados. Eu ajudei a criar muitos conselhos municipais de saúde. A gente ia lá, fazia as palestras, né? Elegia o pessoal, participamos de capacitações, fomos capacitar os conselheiros. Então, assim, eu acredito, gente, no controle social, eu acredito nos conselhos de saúde, eu acredito que a população junta pode fazer muito e fortalecer essa melhor política pública de saúde que nós temos, que é o SUS. Muito obrigada. Excelentes colocações, Fátima. Vou passar a palavra para os nossos conselheiros. Vamos começar com o Wilton. Espera aí, me perdi aqui, pronto. O Wilton, como a Cristina falou, ele é ex-conselheiro, foi o primeiro presidente do segmento usuário no Conselho Estadual. A gente fez algumas perguntas. Espera aí, deixa eu me localizar aqui que eu me perdi no computador. Oi, me perdi aqui. Tá, eu não estou achando as perguntas que eu tinha feito, meu Deus do céu. Cadê? Peraí, eu tinha deixado separado aqui e perdi. Achei. Eu falo tudo de novo, então, Christian? Certo. Então, pessoal, eu vou passar a palavra agora para o Wilton. Como a Cristina já tinha falado, o Wilton foi o primeiro presidente do nosso Conselho Estadual do segmento usuário. Ele representa a Associação dos Crônicos Renais.
e a gente queria ouvir um pouquinho a experiência dele como conselheiro. E, Wilton, a gente queria que você dissesse qual é o papel do seu segmento no Conselho Estadual, do segmento usuário, no caso, né? O que a sua instituição faz, o que ela representa e como foi para você ser conselheiro da SES. Passo a palavra para você, Wilton. Boa tarde a todos, né, que nos assistem, boa tarde aos técnicos, aos novos conselheiros aí. É um prazer estar conhecendo vocês hoje. Espero que em breve a gente possa assim, nos encontrar pessoalmente, né, passando essa pandemia, se Deus quiser. Parabenizar a Fátima Carnaúba, né, ela foi aí uma excelente professora, né. Eu conheço a Fátima há muitos anos, é uma pessoa muito competente, conhecedora profundamente da questão do controle social, especificamente do Conselho de Saúde, e é uma honra ter a Fátima pela segunda vez como secretária executiva deste conselho. Fátima, parabéns, e eu tenho orgulho de ter você fazendo parte dessa equipe técnica do SES. Parabenizo também todos os técnicos, são de excelência, né, de extrema competência, né, e abraça a causa com amor. Porque não basta você ter diploma, não basta você ser um profissional, chegar lá e não ter amor pela causa. Então, primeiro você tem que ter amor. Assim como conselheiro. Eu busquei o Conselho de Saúde, eu fazia hemodiálise, fiz hemodiálise por 4 anos, né, perdi várias pessoas da minha família, porque eu tenho uma doença muito difícil, que é a doença rinpolicística, né? E faz 19 anos que eu fiz um transplante, graças a Deus. Mas durante 4 anos de hemodiálise, eu perdi quase todos os meus companheiros. E eu ficava me perguntando por quê? Não ter condições, não ter acesso a uma UTI, não ter acesso a um transplante, né, que na época era muito difícil buscar os nossos direitos. Qual o espaço do usuário? As autoridades possam ouvir ele. Então, descobri através de um amigo que existia o Conselho de Saúde e que ali a gente tem espaço para falar. A princípio, eu fui com um cidadão para o Conselho Municipal de Saúde de Maceió e gostei do que eu vi lá. E na eleição, eu concorri uma vaga e ganhei uma vaga no Conselho Municipal de Saúde de Maceió, foi onde eu iniciei o meu trabalho como conselheiro. Instância que foi o Conselho Estadual de Saúde. Também fui buscar o Conselho Nacional de Saúde, onde o primeiro usuário alagoano participar do segmento usuário no Conselho Nacional de Saúde, onde eu passei ali 4 anos e aprendi muito, porque cada instância dessa tem uma política determinada, né? A questão do Conselho Nacional, Municipal, Estadual, mas não satisfeito, porque eu sempre tive uma sede de aprender, porque é difícil uma pessoa acreditar em você quando você fala uma coisa que você não domina o assunto. Então, você perde a credibilidade. Ele não entende de nada. Então, o conselheiro tem que ter esse cuidado e ter a sede de querer aprender, né, nas capacitações que o conselho oferece, buscando na internet toda a questão que envolve o controle social. Então, quando eu cheguei no Conselho Estadual de Saúde, e a Fátima lembra pelo decreto do governo, o secretário de Saúde era o presidente do Conselho. Você não participava dos eventos, você não participava da Conferência Nacional de Saúde. Não tinha, dizia que não tinha recursos. E a gente ficava muito incomodado com isso, principalmente no segmento de usuário e trabalhador, não é, Fátima? Que foram muito unidos, né, nessa luta, e buscamos o Ministério Público, nós queremos ter uma participação mais ativa, ter um poder de decisão. O secretário de Saúde já tem o papel dele lá, já é difícil, ele exercer 2 funções fica muito difícil. E aí buscamos, e tivemos essa vitória de que o Conselho poderia ter acesso à mesa diretora, e criamos, de que forma esses conselheiros ele atuam lá naquele outro estado? Tanto do Nordeste como do Sul e Sudeste, eu quero saber as diferenças, né? Porque o Brasil é um país a nível continental, e é muito diferente a questão Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. E o conselheiro tem que participar para que ele entenda e busque o melhor para o seu estado, para o seu município.
Então, participamos muito de capacitações, de conferências, né, nos estados, e esse carro, e a autonomia que adquirimos, né, Fátima, com o nosso orçamento que não tinha, nós temos um orçamento que é exclusivo para o Conselho, não pode tocar, não é só orçamento, é recurso mesmo reservado para o Conselho. O gestor, ele tem a obrigação de bancar o Conselho. O Conselho tem sua responsabilidade também, deve prestar conta, é dinheiro público. Se eu viajo, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que apresentar em plenária, e aquilo ali serve para que o Conselho cada vez mais se enriqueça com a política de saúde. Então, isso foi um avanço enorme. Então, o conselheiro, para que ele possa atuar de fato no Conselho de uma forma adequada, primeiro, ele tem que conhecer muito bem a sua instituição, se envolver lá na sua instituição, trabalhar com seu público-alvo. Quando a gente é conselheiro, nós temos que lembrar o seguinte: primeiro, eu não tenho só a minha bandeira, que são os renais crônicos, né, e transplantados do estado de Alagoas, mas quando eu conselho, 97%, se não me engano, da população alagoana depende exclusivamente do SUS. Veja a responsabilidade do conselheiro. Não é apenas com a sua bandeira, a sua instituição, mas o alvo principal dele é a sua instituição, renais crônicos e transplantados. Eu tenho a obrigação de entender as necessidades dele, as políticas, os direitos dele, para poder saber cobrar lá no Conselho, através do Conselho, outras autoridades vão tomar providências, né, como o Ministério, Assembleia Legislativa. Então, veja que é um espaço amplo e de muita importância, não só para a instituição, mas para o cidadão, como a Fátima falou muito bem. Não é um espaço só para conselheiro. Qualquer cidadão, ele pode chegar lá na reunião do conselho, ele não tem direito a voto, mas ele tem direito à fala. Ele pode se posicionar lá. Ele pode pedir uma pauta e dizer: eu quero essa pauta como cidadão. Não tem muito interesse de participar disso. Às vezes cobra demais no lugar errado, e isso não é eficiente. Então, o conselheiro, ele tem que primeiro aprender: eu não me autorrepresento, não sou eu. Eu represento uma instituição e represento uma sociedade naquele estado, naquele município. Então, não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. É uma enorme responsabilidade que ele tem. Eu aprendi com isso, eu fui privilegiado de ter uma capacitação no Ministério Público com a doutora Micheline. Foi muito rico o que eu aprendi ali no Ministério Público. Pena que o Ministério Público hoje não abre esse espaço para capacitar os conselheiros, o cidadão, para que ele possa aprender ali de forma adequada os seus direitos, né? E foi ali onde eu aprendi muito, nas conferências de saúde, nas capacitações, a CGU, né, Fátima? A CGU participava muito com as capacitações, não sei por que hoje está tão difícil essas questões. Mas não basta só a capacitação, o conselheiro tem que abraçar a causa. Eu vou lá 10 capacitações, não aprendo nada, porque eu não vou prestar questão, eu não vou prestar atenção na coisa. Eu não vou abraçar aquilo, eu não vou me alimentar daquilo que está sendo colocado para mim. Então, isso é muito importante, o conselheiro, ele ir para a capacitação, mas ele ter um envolvimento com a questão. Né? Eu fiquei muito triste, recentemente, o que a Fátima falou aí, que o conselho passou um tempo fechado. Quem perdeu com isso? A sociedade alagoana. Por que a sociedade alagoana perdeu? Porque é o conselho que participa e cobra as questões anual, o investimento, quanto vai ser investido na saúde neste ano? A LOA, a PPA, o plano anual que é a LOA. Eu vou discutir com os deputados lá na audiência pública, que não é só para conselheiro. Infelizmente, eu ficava muito triste quando eu chegava lá. Cadê a sociedade alagoana? É o espaço onde ele tem direito de cobrar dos políticos ali, dos deputados. Nós queremos isso. Nós queremos um orçamento melhor para a saúde.
que a cada ano é cortado, não tem como você fazer saúde de qualidade, se a cada ano fica menor o orçamento, o financiamento, jogando toda a responsabilidade para o município. O município está dizendo 15%, mas ele aplica muito mais do que isso. O Estado, 12%, mas na prática, se você for olhar, ele não aplica, de fato, 12% diretamente nas ações de saúde, mas da política partidária eu estou falando. É importante a política partidária, nós, o conselho, conselheiros, ele ser parceiro, sim, não é crime eu conversar com um deputado, para que eu vá para uma reunião na Assembleia. Isso é bom, mas... Pessoal, a gente teve um problema na transmissão aqui, caiu a internet do conselho, mas nós vamos retomar o fechamento com o Wilton. Eu vou passar a palavra para o Wilton, para ele fechar a fala dele, tá ok? Pedimos desculpa por esse problema na transmissão, mas vamos retornar. Passa a palavra, okay. Wilton. Obrigado. Eu peço desculpa também. O povo sabe que a nossa internet no Brasil é terrível, mas a tentativa vale, né? O que eu estava falando foi nessa questão do envolvimento do Conselho nas políticas públicas de saúde, né? E também o que ele representa, né? Na questão, o conselheiro ele não se autorrepresenta, ele não defende no Conselho as suas ideias, os seus interesses, ele defende a questão dentro da sua instituição, né? A necessidade daquelas pessoas na qual está ligada à instituição dele. A outra coisa é, gente, fazer instituição sem ter quem represente, isso deixa, olha, uma instituição fraca, conselheiro fraco, conselho fraco, fragilizado. Então, o controle social, ele nasce na instituição. Uma instituição bem atuante, uma instituição que não se autorrepresenta, mas representa uma categoria, aquela instituição que está sempre se informando e buscando a necessidade daquela categoria, é um conselho forte, e ali ele vai só complementar porque ele vai aprender a política de saúde como um todo. Então, o controle social, ele nasce na sua instituição. Então, o conselheiro, ele tem que aprender primeiro, dizer, eu não sou pessoa física dentro do conselho, eu sou uma pessoa jurídica, eu represento uma instituição. Através da minha instituição, eu represento uma sociedade. Veja a responsabilidade que tem um conselheiro. A outra coisa que eu também falei, é muito importante, é política e politicagem. Saber dividir muito bem isso. A política partidária que eu estou falando, ela é muito importante no contexto da construção da política de saúde, do controle social, mas usando de uma forma correta e de uma forma responsável, porque nós somos seres cidadãos. Então, nós também somos seres políticos. E quando você parte para a politicagem, aí a coisa pega. Por quê? Quando você leva para dentro da sua instituição, para dentro do controle social, a politicagem, acaba todo mundo perdendo. Então, o conselheiro ele tem que estar muito atento a isso. Eu defendo um político? Defendo. Eu quero que você leve meu interesse para o conselho. Não, doutor, não levo. O senhor tem direito de falar lá como político, como cidadão, mas eu não vou defender como conselheiro fulano ou ciclano que está lá na política. Eu vou defender a política como um todo, em benefício da sociedade mais carente. Alagoas tem 97% de pessoas que dependem exclusivamente do sistema de saúde. Olha a nossa responsabilidade. O controle social fica fragilizado quando o conselheiro ele passa a fazer uma crítica que não é construtiva. Ele olha para o companheiro e ele debate ali dentro dos seus interesses. Nós temos que ter a compreensão de que quando a gente não está satisfeito, por exemplo, com a mesa diretora ou com o presidente, vamos debater na nossa casa. Olha, eu preciso que você mude a sua postura, vamos discutir aqui, eu não estou conformado da forma que você está atuando, mas jamais você fazer dentro de uma plenária uma discussão
de uma crítica destrutiva. Isso não é para ninguém. Para ter uma ideia, vocês, a Fátima falou aí, o Conselho passou meses e meses fechado. E quem teve esse prejuízo foi a sociedade alagoana, porque deixamos de apreciar o quadrimestre, que é a obrigação do Conselho, o relatório de gestão anual, que é a obrigação do Conselho, a PPA, a LOA, todo o orçamento do Conselho da Saúde passa pelo Conselho. E quando o Conselho fecha, para tudo. Aí a gestão faz da forma que ele quiser. E a sociedade perde. Então, é isso que eu quero passar para os novos conselheiros. Primeiro, faça por amor. Faça em defesa de uma causa, porque remuneração não tem. O conselheiro que vai para lá, pensando que vai ser remunerado, ele não vai ter isso. Quando ele viaja, ele tem a responsabilidade de prestar conta, porque é dinheiro público. Ele tem a responsabilidade de construir relatórios e apresentar para a plenária, para que haja uma melhoria dentro da política de saúde e dentro do contexto do controle social. Então, ninguém tem recurso para fazer farra, para viajar e fazer farra. É dinheiro público. O conselheiro que for para o conselho com essas ideias, é melhor ele sair. A responsabilidade maior também é do presidente da instituição. Eu sei que tem muitos presidentes que ele mesmo é conselheiro. Mas o presidente de uma instituição, ele tem que indicar uma pessoa para representar a sua instituição dentro do conselho. Primeiro, fazer uma pergunta para ele. Por que você quer ir para o conselho? Para que você quer ir para o conselho? Faça essa pergunta a eles, faça uma análise. E cobre dele o que é que ele está fazendo lá dentro. Porque eu cobro do meu. A instituição tem um assento. Eu não, a instituição, dentro do Conselho Estadual. E tem um representante lá, cada reunião de que foi que aconteceu, como você atuou, porque se eu ver que ele não está representando a minha instituição e não está representando o Conselho, eu tiro ele imediatamente. Então, o que eu quero falar para você, novos conselheiros, é que o Conselho é uma instituição, assim, muito importante para a sociedade alagoana. E você tem orgulho de representar essa sociedade, mas também tenha essa responsabilidade de representar essa sociedade. Busque informação, busque capacitação, mas, acima de tudo, se envolva com o coração. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Agradeço o espaço concedido, né, e que tenhamos uma ótima tarde. Que Deus esteja conosco nessa pandemia, né? Precisamos discutir essa pandemia. O conselho estava fechado, não houve discussão. Não quer dizer que ia fazer visita, não, que não é obrigado você fazer visita. Mas o conselho está ali para cobrar. Secretário, quanto está sendo investido? Está funcionando? Tem máscara para os funcionários? Está tudo direitinho? Mandar documento para o MP também. O MP está... Porque não se iluda, viu? Eu disse uma vez à doutora Michele, que é do MP. O MP está a serviço da sociedade. É um parceiro. E eu, como cidadão, como conselheiro, eu tenho que cobrar também do MP. O que é que o senhor está fazendo para melhorar as condições do nosso povo em relação ao acesso à saúde digna e com qualidade? Está na lei, não tenha medo de cobrar lá do promotor, ou mesmo até do juiz. Agora tenha domínio da fala, tenha domínio do que você está falando. E você busca isso tudo aonde? Como a Fátima falou, na capacitação. Busque se informar cada vez mais. Gente, obrigado e desejo a todos uma ótima tarde. Passo a palavra para quem tem direito. Excelentes colocações, Wilton. O que dizer depois de uma fala tão empoderada como a sua? Que nós, conselheiros, sigamos as suas palavras, assim, isso nos fortalece, nos dá nos ajuda a ter um rumo mais firme nessa situação que a gente está vivendo, né, que passamos muito tempo fechado e agora na pandemia, a gente tem que lutar pelos nossos usuários. E não só os novatos, mas as suas palavras também
ajudam muito todos os conselheiros, porque a gente sempre tem que estar procurando melhorar, né, isso. Eu vou passar a palavra agora para o nosso conselheiro Harrison, e Harrison, eu coloco para você as mesmas perguntas que a gente fez ao Wilton. Qual é o papel do seu segmento no conselho? Qual é a sua instituição que ela representa? E como é para você ser conselheiro do SES? Passa a palavra. Boa tarde a todos e todas. É com imensa felicidade que eu estou aqui compartilhando com vocês, né, o que eu tenho vivido durante esse último ano, junto ao Conselho Estadual de Saúde. Primeiramente, eu quero parabenizar a equipe técnica, né? Nós temos aí a Fátima representando de forma brilhante aí todos os técnicos do SES, né? Esses técnicos têm cumprido a sua função de forma exemplar junto aos conselheiros, né? Exemplar e de forma espetacular, eu digo assim, né? Então, agradeço a todos os técnicos daqui do SES, certo? E em especial a Fátima, que está representando. Veja só, para quem não me conhece, eu sou Harrison David Maia, sou presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho daqui do estado de Alagoas. Entrei aqui no conselho há pouco mais de um ano, né? Estou me inteirando, na verdade, né? Como um novo conselheiro, eu estou me inteirando de como funciona aqui o Conselho Estadual, né? Graças a Deus, nesse pequeno período, eu já tive a oportunidade de representar e fazer o papel, na verdade, como falou de forma brilhante também o Wilton aí, eu também o parabenizo, né, por suas palavras, né, quase que ele arranca todas as palavras e me deixa aqui sem falar nada, mas aqui ele foi espetacular também. Mas assim, nós tivemos algumas experiências, né, na minha função de técnico de segurança, que é olhar a saúde e a segurança do trabalhador. Na verdade, são várias atribuições do técnico de segurança, mas aqui no conselho, né, a gente teve a oportunidade de fazer visitas na UPA, no hospital universitário, né, e mostrando realmente por que a gente veio, né. A gente teve a oportunidade de colaborar junto com outros conselheiros na elaboração de relatórios, mas infelizmente a gente para na burocracia, né? Espero eu que esses trâmites eles sejam mais rápidos e a gente tenha um retorno maior da sociedade. Enfrentamos sim alguns problemas políticos internos, que isso dificulta bastante, né? Porque sai do foco. Se o foco por exemplo, promover a saúde e a segurança do trabalhador, promover a saúde da sociedade alagoana como um todo, não só específico para o trabalhador, mas da sociedade, mas a gente tem que deixar mesmo as brigas internas de lado, né? São conselheiros que discutem assuntos que não são de interesse da sociedade, muitas vezes. Isso dificulta o processo, porque quando a gente tem algo alinhado, a gente vai chegar no retorno, vai chegar no nosso objetivo de forma mais clara e satisfatória, né? Então, nós temos uma sociedade que está doente, né? Não apenas de Covid, porque Covid é o assunto de momento, mas são vários temas, são vários pontos que nós temos que melhorar, nós temos que buscar melhoras. Mas não fugindo muito do tema saúde, né? E eu tenho que abordar também segurança do trabalho, porque é a minha representação aqui no Conselho, né? Eu vejo que nós,
como representação dos técnicos de segurança do trabalho, nós temos, assim, o foco na prevenção de acidentes, como eu falei anteriormente, né, promover a vida e a saúde do trabalhador. Esse é o meu objetivo. E quando a gente fala em promoção, a gente vê hoje vários problemas, né? Eu estou falando aqui de forma aleatória, mas respondendo a todas as perguntas que me foram passadas. Nós temos a falta de EPI, como o Wilton falou aí, nós acompanhamos aí os noticiários, falta de máscara e outros EPIs, para quem trabalha na área da saúde, que está ligado diretamente a pessoas, né, de forma meio que obrigatória, mas cumprindo o dever de cada trabalhador. Nós vemos hoje muitas dificuldades, né, como até mesmo os nossos relatórios, a rapidez que a gente não vê, né, um retorno maior da Secretaria de Saúde Estadual para aqueles assuntos, para os protocolos, os relatórios que são feitos nas unidades de saúde, os relatórios relacionados à segurança do trabalho, né? Como no HGE lá, que o técnico de segurança, a engenheira de segurança fazem os relatórios e a gente não vê um retorno. Se a gente for lá fazer uma nova visita, quando nós formos de novo fazer uma nova visita, a gente vai ver que os problemas continuam e nada é feito, né? Então, nós temos, além do usuário, nós temos trabalhadores lá expostos a riscos de acidentes, né? Terrível, choque elétrico, né? Quanto são rampas improvisadas ou que não tem, que é de fácil uma queda de um usuário, de um trabalhador, alguém que esteja descendo com a maca, são várias situações que acredito eu que ainda continuam no nosso sistema de saúde, né, nos nossos hospitais e postos de saúde também. Como eu não tive a oportunidade de visitar todos os postos de saúde daqui de Maceió e do estado, a gente tem uma tomada por amostragem, na verdade, e a gente sabe que o problema de saúde, a gente sabe que ele se expande por todos os locais, né? Então, nós temos também vários trabalhadores com doenças mentais, né? A síndrome de Burnout, né, que são distúrbios emocionais causados por estresse. É o cara que é o trabalhador que está saindo do trabalho, já está indo para outro para aumentar o seu salário, aquela pressão. Então, é trabalho em excesso que culmina em doenças ocupacionais, né, relacionadas justamente a isso tudo que a gente já tem falado aqui, né, sem contar com suicídio, né, quantas pessoas não já tentaram e ainda tentam suicidar-se, e os números, e como é que a gente fica, qual é o papel realmente do Conselho Estadual de Saúde, qual é o nosso papel? Às vezes a gente fica se perguntando, poxa, eu poderia colaborar mais. Então, a gente tem que ter o foco nisso. Deixar algumas brigas e apoiar, mesmo concordar com outro conselheiro, mesmo que você não goste, se a ideia for boa. Por que não? Porque a gente tem que ser contrário a uma ideia que venha trazer benefícios para a população de forma geral. Então, eu acho que a gente tem que deixar de ser amador e e se tornar mesmo um profissional do Conselho Estadual de Saúde, grosseiramente falando, mas eu acho que vocês me entendem, né? Eu acredito que se cada entidade aqui representada no Conselho fizesse a sua parte, como não para interesses próprios, mas que fizesse sua parte, certamente a saúde iria ser impactada de forma positiva, né? A gente teria, com certeza, resultados melhores na área da saúde, né? Que nem sempre, não estou defendendo A nem B, eu não estou aqui para criticar político ou os nossos representantes, nem de governo, nem
nem de município. Mas, muitas vezes, é papel do cidadão, é papel do próprio conselho fazer a sua parte, coisas que não são papel apenas dos nossos governantes, mas de toda a sociedade como um todo, né? Na verdade, a gente tem que contribuir para a sociedade alagoana, esse é o nosso objetivo. Nós estamos também, a minha entidade, a qual eu represento, né, e eu estou junto à CIST, né, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que, por sua vez, em decorrência desse período de crise interna, de problemas internos passados aqui no Conselho Estadual, né, nós não podemos intervir ou dar a nossa contribuição junto aos Serestes, né, representado aqui por essa comissão, pela CIST, a comissão aqui do SES. Mas espero que, a partir de agora para frente, né, a gente possa contribuir também para que a gente veja uma melhora significativa para os nossos trabalhadores, né, do nosso Estado. Eu não tenho muito a acrescentar, né, não tenho conhecimento vasto como vocês têm, principalmente o Wilton aí, mas eu tenho muita vontade de fazer história, né, junto à minha entidade. Esse é o meu objetivo, né? Eu estou no meu sindicato já há quase 4 anos, e eu tenho para mim que, se a gente passar por algum lugar e não fizer história, a gente só está perdendo tempo e atrapalhando algo a ser realizado, né? A gente tem que fazer história onde a gente representa, né? A gente tem que fazer o nosso papel de representação de uma entidade, de um órgão, seja lá qual for, mas a gente tem que fazer história. Então, eu quero não só fazer história, mas quero participar da história. Quero que vocês também participem da minha história e eu também participe da história de vocês. Redundantemente falando, mas é isso. Eu queria passar a palavra para a Marilda, para ela dar continuidade. Obrigado. Excelente, Harrison. É verdade, a gente precisa fazer história para os nossos usuários, não é mesmo? Vamos finalizar. Tem alguma pergunta no chat, pessoal? Elza, tem alguma pergunta para a gente colocar aqui? Eu acho que não foi colocado nenhuma dúvida, né? Eu queria fechar com vocês com uma pergunta, Fátima. Para você e para cada um de vocês, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria que a Fátima dissesse para a gente qual é a maior missão do SES, na sua opinião, que o Wilton nos dissesse qual é a característica que não pode faltar. Não, essa pergunta é para o Harrison. Qual é a característica que você acha que não pode faltar ao conselheiro? E o Wilton, qual é a mensagem que você deixaria aos novos conselheiros? Você, acho que, na verdade, você já falou, mas reforça para a gente. Com você, Fátima. Eu acho que, diante da fala de Wilton e de Harrison, né, o Conselho Estadual de Saúde, como os conselhos estaduais de saúde, ele tem que passar a ser protagonista dessa história, né, dessa história do Sistema Único de Saúde que iniciou, né, lá em 88, né, com a 8ª Conferência e a Constituição Federal. A gente tem que deixar de ser egoísta e pensar mais no coletivo, né? A gente tem que ser protagonista, mesmo a gente não sendo conselheiro de saúde, mas a gente, enquanto técnico, a gente, enquanto cidadão brasileiro, nós temos que ser protagonistas dessa história. Não foi à toa que a participação popular está na Constituição, né? Não foi dada por nenhum governo, não, foi fruto da luta de muitas pessoas para que a população pudesse participar. E, infelizmente,
Muitas pessoas não participam, muitas pessoas desconhecem os conselhos de saúde. Então, a missão do conselho é essa, de ser protagonista, é de fazer com que a população brasileira ela possa ser atendida nos seus direitos de cidadão, né? Que possa ter uma saúde de qualidade, que possa... O SUS é muito bonito, minha gente, o SUS é maravilhoso, eu tenho a honra de dizer que eu acredito no Sistema Único de Saúde, porém o Sistema Único de Saúde, ele é feito, ele é construído pelo cidadão brasileiro, né? Ele é executado pelos gestores, ele é executado pelos trabalhadores, em prol de um usuário que precisa conhecer os seus direitos. Ele precisa conhecer os seus direitos para poder reivindicar. Então, a gente espera que não só o Conselho Estadual, mas todos os conselhos de saúde, eles possam se fortalecer, que os conselheiros que fazem esse conselho, eles possam realmente serem os protagonistas, eles possam realmente conhecer qual é o seu papel, né, e lutar por uma maioria, e lutar pelos usuários do SUS, que esse tem que ser o nosso foco. São os cidadãos, como o Wilton colocou, são aqueles cidadãos, aqueles 75%, 80% de cidadãos que dependem exclusivamente do conselho, do SUS. E a gente viu como o SUS é forte nesse período de pandemia. Porque independente da gente ter plano de saúde e de não ter, na hora que se precisou do sistema, precisou de ir para tratar a saúde quando teve Covid, foi o SUS. Foi o SUS que fez a divulgação, foi o SUS que deu o medicamento, foi o SUS que teve UTI, né? E isso a gente não pode negar, como os gestores fizeram bem o seu papel. E o papel do Conselho Estadual é a gente cobrar, como o Wilton colocou, do Conselho Estadual e dos conselhos nos municípios, e o Conselho Nacional, é cobrar, né, é fiscalizar. A gente não pode pensar que os conselhos de saúde são inimigos dos gestores. Eles são parceiros, porque tanto o gestor, como o trabalhador, como o prestador, como o usuário, ele tem que ter em mente que o objetivo maior do Sistema Único de Saúde é o usuário, né? Independente de cor, de raça, até porque na Constituição Federal o sistema é único, ele é para todos, tá? Então, é isso que eu espero. Eu já estou quase me aposentando, né? Eu tenho já mais de 30 anos de luta no Sistema Único de Saúde, como eu coloquei, eu tenho a honra de dizer que eu fiz parte dessa história e ainda faço, e mesmo aposentada, ainda continuarei, né, amando o SUS e acreditando e passando isso para os meus filhos e para os meus netos. Muito obrigada por essa oportunidade e espero que seja a primeira de muitas. Obrigada, Fátima. Eu espero que você não se aposente no seu tempo, que você fique conosco por muitos anos. Harrison ou Wilton, e agora? Harrison, passo para você a palavra, veio na cabeça seu nome primeiro, então vamos passar a palavra para o Harrison. Veja só, né? Você me perguntou qual a característica que não pode faltar para um conselheiro, né? O que eu ia falar, eu já fui contemplado pela fala da Fátima. Quem fala depois sempre é assim, sempre acontece isso, né? Mas Fátima, você me derrubou, Fátima. Mas assim, a característica principal que eu acredito é que ele tem que ser realmente técnico, ele tem que ter conhecimento dos assuntos pertinentes à área da saúde, né? Se não tem conhecimento, que vá buscar, vá correr atrás, né? Se o papel dele é contribuir para a sociedade, então você que defende uma entidade, você vai ter que buscar, primeiramente, né, os benefícios para a sua entidade, a qual você representa, né? Mas, de certa forma, você tem que ter conhecimento do que está acontecendo na saúde do seu estado. E conhecimento, realmente, do papel que o conselheiro deve fazer
junto ao Conselho Estadual de Saúde. Então, se você não for extremamente técnico, se você não tiver o conhecimento do que você está defendendo, você vai ter dificuldades. Então, você vai ficar boiando para lá e para cá sem saber onde vai chegar. Então, reafirmo, né? Ratifico, confirmo minha resposta que você tem que ser técnico, altamente técnico, né? Tem que se colocar à disposição, né? Aceitar as opiniões dos outros, concordar, né? Em algumas situações, claro, né? Você não vai concordar sempre, você vai ter que discutir de forma técnica, né? Porque as discussões devem vir de forma técnica, né? Deixando objetivos pessoais de lado, mas com certeza você tem que ser conhecedor da situação ou conhecedor do verdadeiro papel do Conselho Estadual de Saúde, de ser conselheiro. Isso mesmo, Harrison. Ok. E junto com tudo isso, fazer com amor, né? Como o Wilton falou, a gente tem que ter amor pelo que faz, e o que a gente vai ter em troca desse trabalho como conselheiro, eu acredito que é ver o resultado lá nos nossos usuários, em ter um atendimento pleno, né? Em todo, ele ser visto como uma pessoa plena, que a gente consiga proporcionar a ele a saúde plena, que engloba todas as áreas, né, do ser humano. É um dos objetivos do SUS, né? A saúde não é só física, ela é mental, ela é emocional. E é isso. Passo para você a palavra, Wilton. Muito bem, a palavra de vocês de alto nível, né? Isso é bom. Eu quero deixar 2 recados aqui para finalizar, uma para a mesa diretora e outra para os conselheiros em si. Eu quero dizer que a democracia é linda, mas para exercer a democracia exige sacrifício. Por que sacrifício? Porque você tem que aprender a ouvir 2 vezes e falar 1 vez. Você tem que saber ouvir o contraditório, que não é fácil. Muitas vezes a gente só quer ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir, e nem sempre é assim. Para a mesa diretora atual que eu conheço, e eu sei que ela é democrática, eu passo o seguinte: primeiro, humildade; segundo, sabedoria; terceiro, paciência. Coloque essas 3 ferramentas que você será feliz na sua trajetória. Saiba não só ouvir aqueles que são teus aliados, aqueles que te elogiam, mas saiba ouvir também aqueles que é o contraditório daquilo que você gostaria. Porque são esses que faz você amadurecer, aprender mais. São através dessas pessoas que muitas vezes te fazem críticas que dói muito, né? A Fátima sabe disso. Né? Eu costumo dizer que ser conselheiro, ser mesa diretora de um conselho é engolir muito sapo. Essa é a verdade, tem que ter muito amor. Então, mesa, tem essas 3 ferramentas na mão. Saiba ouvir aqueles que diz que não são teus aliados, porque é através deles que você está exercendo a democracia. Conselheiros, tenha a sabedoria, tenha o respeito pelos teus colegas, teus companheiros, pelas técnicas que estão aí, não só pelos salários, mas elas estão aí também por amor à causa. E, além dela ser técnica, antes de ser técnica, ela ou ele é um cidadão, uma cidadã, que tem os seus direitos também de opinar como cidadã e como cidadão. O espaço não é só do conselheiro. Eu vejo conselheiros falando isso, e isso é uma ofensa tremenda. Ser técnica ou técnico, eles são trabalhadores, usuários do sistema, e têm o direito de se posicionar. Quando você, conselheiro, ver uma postura, ouvir alguma coisa que não te agrada, busca primeiro com essas pessoas
é dialogar. Porque é triste quando você está numa plenária, e a Fátima sabe que no passado tinha transmissão ao vivo, não era, Fátima? Do conselho. Mas é preciso postura, é preciso respeito, é preciso sabedoria por parte do conselheiro. E ele está ali não é para defender as suas causas, eu repito, ele está ali para defender o interesse de uma categoria e de uma sociedade. E que ele não vai ouvir apenas o que ele quer, ele tem que saber ouvir e respeitar o contraditório. Vivemos um momento, para finalizar, no Brasil, da intolerância. E você não pode colocar suas ideias na rede social, porque automaticamente você é agredido. Eu fico triste porque o Brasil passa por esse momento. Eu espero que o Conselho não leve essa doença para dentro do Conselho Estadual de Saúde, da intolerância. Porque a intolerância, ela mata, é uma assassina. Foi daí que nasceu a ditadura. E não queremos isso para o nosso país, para o nosso povo. E não pratique isso dentro do Conselho. E muitas vezes a gente chega na rede social, mete o pau e diz que é contra a ditadura, isso, aquilo, outro, que é a democracia. Mas muitas vezes nos pegamos praticando esse ato, quando a gente não respeita o companheiro, quando ele fala uma coisa que eu não gosto. Então, temos que ter esse cuidado dentro do conselho. Eu tenho que ouvir o meu companheiro falar algo que eu não gosto. É a democracia, é um espaço legítimo do povo. Então, é isso que eu faço para a mesa diretora, para os conselheiros, para a equipe técnica, nem preciso falar mais nada, porque eu conheço esses técnicos há muitos anos e, repito, tenho orgulho de ter vocês neste conselho. Pouquíssimos conselhos e pouquíssima secretaria do Estado têm o privilégio de ter os técnicos de altíssimo nível que o Conselho Estadual de Saúde tem. Eu não estou falando isso para bajular, não, porque eles sabem que eu não gosto de bajular. Eu gosto de falar a verdade e quando a pessoa merece, então eu gosto de falar para a pessoa que realmente eles doam o seu sangue pelo controle social. E a Fátima é uma delas. Parabéns, Fátima, que Deus te proteja, e que você continue sendo essa pessoa, né, de que abraça o seu trabalho de coração. E que Deus nos proteja e que possamos vencer essa pandemia, para que possamos tomar um cafezinho juntos, se abraçar e dialogar mais, ok? Um abraço a todos. Verdade, Wilton. E o que teria sido do SEI se não fosse os nossos técnicos, não é mesmo? Nesse período que a gente passou sem mesa diretora, no período que a gente passou fechado. Vocês tiveram um papel muito importante nesse período e sempre tiveram. Não resta dúvida. Nós temos que ter muito respeito a vocês. Pessoal, vamos finalizar a nossa web. Eu vou passar a palavra para a Cristina, para ela fechar a nossa web. Cristina, é com você. Seu microfone está desligado, Cristina. Ok. Eu quero agradecer todos os participantes, esses convidados maravilhosos, Fátima, Arisson, né? Mas Arisson Maia, desculpa que eu errei inicial o seu nome, viu, companheiro? Mas Marilda, o Wilton, essa pessoa maravilhosa que nos representa, dá essa energia maravilhosa, de credibilidade, né, ao SUS, a luta, que a luta não deve parar, que a gente deve continuar, né? Então, eu agradeço a todos vocês, né, os ouvintes que estão nos ouvindo,